Paz seja com todos, amém? Pega por favor a palavra de Deus, abra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Para você se habituar ao contexto que nós vamos aprender agora, Faraó acaba de ter dois sonhos perturbadores, mas na verdade os dois sonhos representam uma revelação só. E eram dois sonhos porque José discerniu que Deus tinha pressa em fazer. É igual quando você ouve uma palavra, não sei se já aconteceu com você, aí daqui a pouco você ouve a mesma palavra de outro jeito, aí você tem até um sonho daquele jeito, Deus está dizendo, eu estou apressando em fazer. Às vezes é um aviso, né? Às vezes é um cuidado que você tem que tomar, às vezes é uma bênção que vai chegar. Para Faraó era uma bênção e uma grande tribulação. José acaba de discernir, Faraó, são 7 anos de fartura, do qual nunca houveram antes. A terra vai produzir de maneira multiplicada. Porém, virão 7 anos de fome também, como nunca houveram antes. E esses 7 anos vão engolir a fartura. Pode perceber que quando você passa um momento ruim na vida, todos os momentos bons são engolidos por aquele momento ruim. É assim ou não é? Não dá para ficar alegre, eu já vivi tempos bons. Não, porque o tempo é ruim. Então Faraó prepara uma pessoa que vai tomar 1/5 da colheita nos 7 anos bons. Este 1/5 vai servir de provisão, tanto para o Egito quanto para o mundo inteiro. O Egito ainda vai prosperar. Faraó fica perplexo, porque além dele ter o discernimento, a revelação dos sonhos, que eram um só, ele já tem a estratégia e ele não retém a estratégia. E ele não barganha a estratégia. Faraó, um homem de fé em muitos deuses, um homem que não tem a fé de Abraão, ainda não tem, vai tomar um discernimento que José não está sozinho. Lembra que nós falávamos domingo? Deus estava com ele, só que muita gente não sabia disso. Faraó descobriu isso. E ainda ele teve uma revelação quase que profética quanto ao José. Por isso em Gênesis 41, versículo 38, lemos assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E olha que na cultura egípcia, os faraós eram doutrinados a acreditarem que eles eram deuses. Só que Faraó começa a entender, eu não discerni nem meu sonho. Eu jamais pensaria numa provisão de sustento dessa, só o próprio Deus. E Faraó percebeu, não é José, é o Espírito de Deus que está nele. O testemunho que José alcançou, nós também precisamos alcançar. Ao ponto que vejam, não por vanglória, tá? Que você tem um testemunho maior do que das bênçãos. É o testemunho do próprio céu em sua vida, através do Espírito Santo, amém? Vou reler o verso 38. E você que está aqui comigo na sede estadual da Paz e Vida em Manaus, no Amazonas, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Uma pessoa cheia do Espírito Santo torna-se uma referência, algo novo. Qualquer pessoa barganharia a revelação. Você vê alguém barganhando revelação, oração, fé, não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus pensa no próximo. O Espírito de Deus edifica. E uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai se autopromover, promoverá a glória de Deus. Nós estamos aqui hoje para buscarmos e todos aqui sermos cheios
deste Espírito de Deus. Amém? Então, por favor, desocupe as mãos. E para o Espírito Santo, você pode dar a melhor salva de palmas para Ele? Então vamos aplaudir em louvor a Ele. Isso, aplauda com honra, com glória a Deus nos lábios também. Isso, aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos, Senhor, te honramos, que haja em nós o mesmo Espírito de Deus. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a sua palavra vá, acerte o alvo, envie o testemunho do teu Espírito e produza resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Minha gente, José já tinha uma vida espiritual muito antes de qualquer pessoa reconhecer isso, tá? Uma vida com Deus é muito mais no secreto do que naquilo que está exposto, tá? É muito mais. Aliás, quem tenta muito mostrar algo normalmente não é aquilo que força mostrar. Se hoje nós vivemos um mundo de aparência, veja que aquele que se mostra muito feliz, às vezes até em rede social, nem sempre é tão feliz assim. Não é verdade? Dizem que os maiores humoristas do nosso país, que é um fabricante de humor, eles são as pessoas mais mal-humoradas que existem. Só não vou falar o nome de alguns para você não ficar triste. Às vezes são pessoas terríveis no trato, pessoas amarguradas, porque aquilo que se força a mostrar, normalmente esconde a verdade. Minha gente, José está saindo da prisão. Ele é um homem que está privado da sua liberdade há algum tempo. Nós não temos com exatidão o tempo que ele está, mas ele passou um bom tempo na prisão. Ele não toma sol como uma pessoa comum. Imagina viver na prisão, mesmo num ambiente onde ele transformou, porque Deus estava com ele lá também. Não é um ambiente bom. Nunca será um ambiente bom uma prisão, mesmo na melhor condição, se é que podemos usar melhor condição para uma prisão, ou menos pior, né? E agora ele é um homem que acaba de receber, Faraó quer lhe ver. Porque o homem que você ajudou na prisão se lembrou. Mas na verdade não foi o homem que se lembrou, foi Deus quem lembrou. Lembra que Deus estava com José e José com Deus. José acaba de tomar um banho, ele corta o cabelo, ele põe outra roupa, vai se apresentar diante do homem mais poderoso. E quantas vezes a pessoa que vai se apresentar para uma pessoa poderosa, ela quer se autopromover, ela quer tirar uma oportunidade, ou como alguns dizem, tirar uma casquinha daquele momento, pegar uma carona, né? Tirar um proveito. E pense, ele tem a solução para o mundo. Ele poderia vender aquela solução caríssima. E acredite, Faraó pagaria pela ideia. Faraó pagaria pela solução. Mas quem tem o testemunho do Espírito Santo se torna alguém diferente. Faraó não está ouvindo desse homem, eu quero primeiro a vingança para quem me colocou na cadeia injustamente. Ele não está ouvindo isso. Ele não está ouvindo alguém se lamentando, dizendo, agora você precisa da minha ajuda. Ele está vendo alguém que pode estar até com um semblante um pouco abatido, mas está cheio da alegria do Espírito Santo. Um homem que tem certeza que aquele encontro não foi preparado por uma indicação humana, mas foi o próprio Deus. Quem tem o testemunho de Deus tem essa segurança. Por favor, abra comigo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, tá?
Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 14, tá? Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Quando achar, diga amém para eu saber que você achou, tá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. E se nós lêssemos esse versículo praticamente ao contrário, nós encontraríamos assim, né? Que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, se completa, pelo Espírito Santo. Ah, eu sou filho de Deus, mas eu faço só o que eu quero. Ah, eu me revoltei, não vou entrar mais por essa porta, não vou mais fazer isso, larguei isso. Não, quem tem o Espírito de Deus, mesmo numa situação controvérsia, mesmo como José trilhou um caminho que nós não desejamos para ninguém, nem para nós, não desejamos isso, mas em todo momento ele percebeu: estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Você lembra onde foi que o Espírito de Deus guiou o próprio Senhor Jesus? Em Mateus 4. Jesus acaba de se batizar, teve o testemunho do Espírito Santo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo pegou na mão dele, conjecturando aqui, e falou: vamos ali no deserto. Onde foi? No deserto. E lá a primeira questão que o tentador Satanás questionou o Senhor foi: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o testemunho não está no milagre que você faz ou que opera, ou da bênção que tem ou não. Está no Espírito Santo continuar controlando os seus caminhos. Continue sendo guiado pelo Espírito Santo. Não abandone essa fé, não abandone a sua vida com Deus, o arrependimento. O Espírito Santo sabe o que faz, Ele sabe por onde te leva, Ele sabe o que permite, e Ele sabe de uma coisa e quer falar para todos vocês: nós somos filhos de Deus. É uma certeza, e o Espírito Santo ele comunica isso com a pessoa. Quando a pessoa é cheia de dúvida e ela achou que foi batizada com o Espírito Santo, porque ela viveu uma certa emoção. O culto tem as suas emoções, queridos. As músicas podem tocar no nosso coração, mas isso não é sinônimo de um encontro com o Espírito Santo, muito menos de um testemunho, de uma história construída com o Espírito Santo. José não está falando em línguas para Faraó para ele dizer: olha, esse homem é cheio do Espírito Santo. José não precisa dar profetada para ele, para dizer. José não precisou nem falar de Deus ainda, para perceberem que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Não tinha desespero na vida de José. José tinha convicção de quem ele era em Deus. José sabia: meu pai pode até ter morrido. Ele não sabia se o pai estava vivo ou não. Lembra em Gênesis 45, quando ele pergunta para os irmãos: meu pai ainda está vivo? Ele não sabia se o Jacó havia morrido. Mas ele tinha uma convicção pelo Espírito Santo: sou filho de Deus. Esse Deus não envelhece, a mão dele não encolhe, os ouvidos não estão agravados, os olhos conseguem ver, e esses olhos me contemplam e me guiam por todo o caminho. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Você vai precisar dizer para o Espírito Santo: guia os meus caminhos, me leva onde o Senhor quiser. E até antes de decidir qualquer coisa, antes de negar, antes de aceitar, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você vai precisar ser guiado por Ele. Olha o versículo 15, a convicção que temos.
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, tá? Testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora imagine só, José recebe o maior comando mundial depois daquele encontro com Faraó. Faraó chega a dizer: você só não será mais poderoso do que eu quando eu estiver sentado no trono. Se eu não estiver lá, quem manda é você. Faraó chega a usar o termo: ninguém vai levantar o pé se você não mandar. Ninguém vai baixar o pé se você não ordenar. Só vai vender comida para quem você deixar. Imagina que virada de vida, hein? Quantas pessoas sem o discernimento não se perderia aqui? Ó Faraó, então vamos tirar essas imagens do seu palácio, está tudo errado, vocês vão tudo para o inferno. Hã? Ele não era um homem que poderia lançar goela abaixo a fé dele, porque quem tem o Espírito Santo não faz isso. Entende o espaço que tem e vai semeando a palavra de Deus. Esse Faraó que conviveu com José, é para mim, pelo pouquinho que eu já li de Gênesis, o Faraó mais abençoado que existiu. Ele chega a se curvar para Jacó e dizer: me abençoe, ore por mim. Porque ele entendeu as coisas de Deus por causa de um testemunho. Quem tem um Espírito Santo não vai brigar por causa da fé. Porque existem pessoas que são fracas na fé. A palavra diz que não são só fracos na fé. A minha tradução, talvez a sua seja semelhante, diz: alguns estão enfermos na fé, mas eles não são descartáveis, não. Eles precisam ser recebidos. Faraó era um homem enfermo na fé. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. Talvez ele já se achou o próprio Deus. José trataria com várias pessoas difíceis de lidar por conta da religião. José teria que trabalhar com Potifar sendo seu subordinado, porque Potifar era um dos oficiais do rei. Ele não poderia pegar a autoridade dele que o Espírito Santo estava dando e ser um homem incompreensível. Entenda, quem quer o testemunho do Espírito Santo precisa ter paciência com aqueles que ainda estão fracos na fé, com aqueles que ainda não alcançaram o mesmo nível de conhecimento. Isso nos faz ter um testemunho. Por favor, ainda em Romanos capítulo 14, verso 1. Por favor, vamos lá. Quem achou, diga amém. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, ou fraco na fé em algumas traduções, tá? Recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Imagine o Espírito Santo abrindo a porta para você salvar um idólatra. Você pregar para ele. E aí você nos primeiros encontros fala das imagens dele, hein? A porta vai fechar, meu caro. Você vai perder uma oportunidade. E você corre o risco de, desta oportunidade, ter fechado a porta do céu para alguém. E pode ter certeza, às vezes o idólatra de imagem pode ser mais fácil de se ganhar
desculpa o termo, mas de um velhaco de igreja. Daquela pessoa que acha que só dela estar sentada na igreja ela está salva. Que ela já conhece tudo. É muito pior evangelizar os que já estão garantidos no céu. Ele tudo já sabe. Nada para ele é novidade. Ele já tem o caminho dele, já tem a experiência dele, já conhece tudo. Ele já viu 10 vídeos no YouTube, então ele já sabe de tudo. É difícil. Agora, às vezes, quem está enfermo na fé, se você der um remédio, um consolo, uma palavra amiga de fé, se você der o remédio da raiz de Jessé, que é Jesus, o enfermo fica curado. O fraco na fé se fortalece e até o perdido se salva. E às vezes os enfermos na fé moram com você. São parte da sua família. Às vezes os enfermos na fé estão até congregando aqui. E eles são bem-vindos aqui. Vamos aprender juntos. Olha o que diz a palavra sobre para você identificar o enfermo na fé e quem não é. Versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer. Outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. E o que é que nós vemos hoje? Tem gente falando assim, se você come camarão, alguém aqui come camarão? Aí quando é essa hora de assumir, ninguém quer assumir, né? Aí se der um tacacá, quem come camarão? Você gosta? Tem gente que falou, eu gosto. Aí tem gente que fala assim, se comer vai para o inferno. Mentir pode, né? Adulterar, condenar o irmão ao inferno. Cristão desejar a morte alheia. Comemorar a morte dos outros. Tem gente que comemora. Morreu fulano de tal. Graças a Deus, Deus fez justiça. Olha o nível. A Bíblia está falando para quem come de tudo e para quem não come. Olha, você come de tudo, deixa a pessoa se privar se ela não quiser. A consciência dela está pesando, deixa ela em paz. Pode ser que essa pessoa um dia encontre a revelação em Jesus, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Mas até ela encontrar, recebe ela na fé. Pastor, eu não como camarão. Não tem problema. Mas deixa o camarão do irmão em paz. Não condena ele, não vai ficar brigando por causa disso. Pastor, tem gente que guarda o sábado. Se eu pudesse guardar o sábado, eu guardava, mas não tem como. Você consegue guardar o sábado na tua rotina, no seu trabalho? Consegue? Tem gente que fala, sábado é meu melhor dia para trabalhar. Então, trabalhe sábado. Pastor, eu gosto de folgar sábado, eu leio a Bíblia, a palavra. Não julgue o outro. Não é o guardar ou não guardar que faz a diferença. O problema é o julgamento, é a contenda. Imagina Faraó nos primeiros anos de administração de José, dizendo assim, eu vou festejar ao Deus da colheita por essa grande colheita, porque foram colheitas abundantes. Você acha que o José olhou para ele e falou assim, está tudo errado, hein? Vai para o inferno. Deixa ele fazer a festa dele. Mas eu sei que quem fez isso foi o Senhor. Faraó era um homem enfermo na fé, e a maior parte do Egito era, e o povo que estava em Canaã também era, viu? Porque os 9 irmãos de José ainda eram enfermos na fé, e eu não sei se eles se converteram. Pelos relatos bíblicos, a mentira ainda estava com eles e a consciência ainda era pesada. Olha o que ainda diz a Escritura no versículo de número 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai.
mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga que iguais todos os dias são. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morrermos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Por isso que essas brigas de doutrina não levam ninguém a lugar nenhum. Só faz a igreja de Cristo perder espaço. Essa é a verdade. Não vai salvar ninguém a doutrina. O alimento, seja ele o que é consumido ou o que é descartado, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o teu testemunho, o seu caminhar com o Espírito Santo. A vida que você estiver entregue para Deus, esta vida, esta alma será para sempre para a glória de Deus. O que você tem que entender? O que José entendeu? Deus me deu uma chave e te deu também uma chave. Só que para essa confiança há uma responsabilidade. Levar o testemunho de Deus não é dizer assim: eu não me importo o que as pessoas dizem, eu não me importo. Não é que você tem que viver baseado no que as pessoas falam, mas você deve se preocupar com um bom testemunho de um cristão, viu? Falaram que José era um homem criminoso, mas ele e a própria consciência não sabia: eu não fiz nada de errado. Eu tive até a chance de fazer algo errado, mas eu tive temor de Deus. Então a consciência dele testificava a fé que ele levava. Mesmo que ele foi injustiçado, ele sabia: uma hora Deus vai reverter isso. Meu nome vai ser falado, e foi falado. Deus muda as coisas. Mas você tem que entender que tem que haver uma consideração desse testemunho. Por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1, por favor. Acharam? Que os homens nos considerem como ministros de quem, gente? Você acha que o ministro de Cristo é só quem vem aqui para frente e dá um sermão para você? O ministro de Cristo é quem testemunha Cristo. Talvez você já ouviu falar até aqui. Sabe por que cristão? Porque viam Cristo naqueles homens e mulheres. Viam Cristo. Cristo não aparecia para todas as pessoas como apareceu para Saulo. Mas na pessoa cristã, verdadeiramente cristã, não aquele de biografia de rede social. O cristão verdadeiro, a pessoa vê, sente o perfume de Cristo nela, fala: ela tem algo diferente. Pode ser que alguém que não tem o conhecimento bíblico diga para você: você tem uma energia diferente. Olha, você tem uma luz diferente. Na verdade, não é você que tem, essa luz tem em você. Então, que os homens nos considerem ministros de Deus, de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Pessoas que têm o segredo.
E olha o versículo 2, uma exigência. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Imagina o faraó, quando conheceu o histórico de José. Conta aí tua história, garoto. Nós vamos trabalhar juntos. Eu imagino que faraó tinha interesse de saber como é que esse homem estava escondido esse tempo todo aqui. Imagina ele falando, sabia, faraó, me chamaram lá na prisão, porque me acusaram disso, disso, daquilo. Imagina ele chamando um carcereiro e falando assim, mas como era esse homem lá? Do mesmo jeito que ele é contigo aqui no palácio, ele era lá na prisão. E detalhe, na prisão ele não era o dono da prisão não, tá? Ele era o servo da prisão. Tem gente que fala como se José mandasse na prisão, não. Foi dado as chaves para ele servir a prisão. E ele serviu o prisioneiro. E você sabe que o maior teste é quem serve o menor, né? É quem serve o anônimo, sem ter interesse, porque essa pessoa será fiel no muito. Ela será fiel à pessoa importante. Tem pessoas que ela muda conforme o ambiente. Na igreja ela é crente, lá fora ela é fanática, aí outro ambiente ela é de guerra. Se estiver atrás de um volante, ninguém me segura, eu vou brigar mesmo. Tem gente que se alguém passar na frente dele, meu Deus do céu. Se o carro falasse, o carro entraria aqui e diria, olha, olha. Contaria tudo, hein? Mas o pior não é falar isso perto de alguém da igreja ou do próprio pastor. Tem gente que se importa muito, né, com a visita do pastor, às vezes. A gente vai na casa, a pessoa que nunca varreu debaixo do tapete varre. A xícara que nunca foi usada, a pessoa quer dar para o pastor usar. Só que o fiel, e não importa o ambiente, a situação, ele tem isso por caráter. E esse caráter é de Cristo, é do Espírito Santo. Não é para que você se encha de vanglória, é para a glória de Deus. Quer que Deus te entregue os mistérios dele, quer andar com o Espírito Santo, quer alcançar um testemunho, seja fiel, quer na ausência ou na presença, e a luz do Espírito Santo vai brilhar em você. Lembre-se do que Jesus disse, que a vossa luz resplandeça diante de Deus e diante dos homens, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Que os homens nos considerem dispenseiros de Deus, e que cada despenseiro, cada pessoa que tenha entrada no mundo espiritual, seja fiel. Quando você recebe uma palavra aqui na igreja, Deus está te entregando um segredo, um tesouro. E Deus quer que você leve esse tesouro lá para fora. Quando você aprende o que é certo aqui, isso não é para você reter, só pensar na tua salvação. Cada um cuide da sua salvação. É para você salvar o enfermo na fé também. Lembre-se que todos nós somos avaliados no mundo espiritual pelo testemunho de fidelidade que damos. Por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 1. Porventura, começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Isso acontece muito aqui na igreja, sabe? Às vezes a pessoa vem de outro ministério, aí ela está acostumada às vezes com certas exigências de formalidade, de papel. Ela fala, pastor, eu preciso de uma carta. A sua carta é o seu testemunho diário.
Até porque, nas recomendações, eu não sei você, eu tenho um pouquinho de medo de recomendar alguém. Às vezes chega a pessoa que ela está precisando de um emprego, ela fala assim, eu trabalho de qualquer coisa, aí já dá medo, né? Que ela não sabe nem o que quer. Não, qualquer salário, qualquer horário. Aí você se compadece. Aí você chega para uma pessoa que você sabe que pode dar essa oportunidade, fala, fulano, olha, tem uma pessoa aqui de confiança. Aí você recomenda a pessoa. Já sabe onde vai parar esse filme, não sabe? Você já assistiu esse filme também? Sim ou não? Só que quando você recomenda, você fica responsável pela recomendação. E isso é o terrível. Aí daqui a pouco liga a pessoa para você, você não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Foi você que indicou horas. Ô, fulano, aquele pessoal lá está dando trabalho. Falta. Estragou as coisas da empresa. Não tem compromisso. Foi bom no começo, mas depois, poxa vida, recomendei. Paulo está perguntando assim, será que a gente vai ter que viver confiando no testemunho alheio? Ou precisando, fulano sabe que eu sou de Deus. Pergunta ali para fulano, você não estava lá na igreja? Não é isso que nós precisamos. Pastor, eu quero ir dessa igreja para outra, dá uma carta para mim. A gente está economizando papel agora. Você é a carta. Você é o testemunho. Tem gente do mundo que não tem o hábito de ler a Bíblia. Mas quando vê um cristão, ele consegue ver a Bíblia. Tem gente que não tem habilidade com as palavras, não estudou muito, a vida não deu essa oportunidade. A pessoa não sabe nem falar a própria língua direito, não sabe ler com tanta maestria, mas a pessoa é cheia do Espírito Santo e todos veem o Espírito Santo e o próprio Deus naquela pessoa. E quem é de Deus não precisa se autopromover ou de companhia para se promover. Olha o que está escrito aqui no versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações e conhecida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, não só de decorar a Bíblia, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E olha o exemplo que Paulo vai dar para a igreja. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, passageira, seria abolida. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Fiquem de pé para eu explicar isso para você em pé. Por favor. Não foi sempre, mas o Antigo Testamento conta relatos que Moisés viveu com tanta intensidade aquela experiência com Deus,
que quando ele ia falar com as pessoas começaram a notar que o rosto dele brilhava, visivelmente brilhava. E o povo começou a ficar com medo de falar com Moisés, porque achou que Moisés estava se transformando no próprio Deus. Então Moisés tomou por atitude colocar um véu no rosto, para o povo perder o tal medo. E o véu era um símbolo de bloqueio, né, de proteção. Até no altar era usado um véu, né? Você sabe disso, e se você não sabe, fique sabendo agora. Mas aquele brilho acabava. E Moisés continuava com o véu. E o povo pensava, o rosto dele ainda está brilhando. Foi glorioso esses momentos? Sim. Mas foram momentos raros e que acabou. Inclusive Paulo chega a dizer para a igreja, nós temos que estar com o rosto descoberto, mostrando a verdadeira glória de Deus. E se alguém perdeu o primeiro amor, volte ao primeiro amor. Pastor, eu perdi o testemunho de Deus, eu fui me perdendo, eu fui me desiludindo. Então volte à presença de Deus. Pastor, antes viam o Espírito Santo de Deus em mim, mas não vem mais. Talvez o caminho se desvirtuou, se perdeu. O José tinha tanto o Espírito Santo, que quando ele foi manifestar perdão, os irmãos não acreditaram no perdão. Inclusive os irmãos pensavam que quando morrer o nosso pai, o José vai se vingar da gente, então vamos mentir para ele. Mas o José falou assim, não precisa ficar com medo não. Só uma coisa eu vou pedir, quando Deus visitar o povo, leve até os meus ossos. José sabia da visitação de Deus, olha como ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele já tinha a revelação do Êxodo. Pós a escravidão que ainda não tinha acontecido. Imagina quantas pessoas não estão vivendo uma fraude de testemunho. E você sabe que quem vive uma fraude vive dois trabalhos, né? O de mentir e o de ficar cobrindo aquela mentira, né? A vida que a pessoa não tem com Deus. Ela tem que fingir. E a pior coisa é viver fingindo, até para aqueles que são bons atores. Tem gente que é bom ator, né? Mas viver fingindo é horrível. Viver com uma vida dupla deve ser uma das coisas mais terríveis que tem. Imagina uma pessoa que, como eu falei para você, que ela faz todo mundo rir, mas ela faz aquilo por profissão. Aí o público que vê aquela pessoa muito engraçada, pensa que a pessoa é daquele jeito toda hora, não é assim que a gente vai pensar? Aí encontra às vezes num aeroporto da vida, num ponto turístico, aí vai pensar que aquela pessoa tem aquela alegria, aquela pessoa até maltrata a pessoa. Nossa, me desiludi. Muitos cristãos deixaram de ganhar muitas almas no caminho por não viverem a palavra. Os fariseus na época de Jesus, eles não entravam no céu por causa da religiosidade deles, da aparência, da falsa aparência de fé. Mas Jesus disse algo aterrorizante, que eles não permitiam que pessoas entrassem no céu, porque eles jogavam julgos pesados. Era impossível ser de Deus na vista de um fariseu. Porque eles diziam que nunca estava bom. Tem gente que conversa com um novo convertido dizendo, olha, se você não orar de madrugada, se você não subir um monte, já falei para você, se depender de subir no monte, a gente aqui em Manaus está perdido. Porque não tem monte aqui. Já falei isso, vou repetir. Primeira vez que falaram, pastor, vamos no monte. Eu falei, vamos. Daqui a pouco a gente começou a descer a ladeira. Eu falei, será que o monte aqui é ao contrário? E mandaram lá para baixo. Era um vale, era um monte ao contrário, né? Eu que não entendi, desculpa, Manaus. Eu que estou errado. Vocês estão certos, eu que estou errado.
Era um monte, sim. Eu que não tinha entendido a dinâmica do negócio. E às vezes quem fala muito nem faz tudo isso, querido. Já te falei. Quando a pessoa aperta demais, normalmente espana. Às vezes a pessoa é muito santo nas palavras, né? No que fala. Eu tenho medo dessas pessoas que vê anjo e demônio para todo lado. Primeiro que é uma perturbação só, né? Ficar vendo anjo e demônio. Deus me livre. Já tem nossas tribulações do dia a dia, ainda vai ficar vendo anjo e demônio? Até porque o anjo, você sabe que não é o loirinho de cabelo encaracolado, né? Se você vê um anjo, pode ser que você caia como morto, igual o João viu. O Daniel caiu como morto. Nem mexia as pernas, de tanto susto que ele tomou. O testemunho do Espírito Santo pode ser algo poderoso, só que mais simples do que você imagina. Começa com você decidindo dar as mãos para o Espírito Santo e falar assim: então me guia a partir daqui. Na sua própria vontade, pode ser que você acerte, mas a chance de errar é muito maior. Você vai acertar aqui, acolá, uma decisão ou outra. Deus te dotou de inteligência, de sabedoria. Mas quando o faraó encontrou José, ele falou assim: ninguém tem um espírito de Deus igual a esse homem, ele é diferente. E olha que faraó tinha construtores magníficos. Faraó tinha pessoas sábias perto dele, mas ele falou: com o Espírito Santo é só esse daqui. Ele é cheio do Espírito Santo. Isso não é para a vanglória de José. Até porque José nem pediu o cargo. Ele falou: olha, ponha um homem que controle todas essas boas entradas de colheita e que ele tenha a dinâmica de distribuição na hora da escassez. Ele falou: tem que ser você. Tem que ser você, porque Deus lhe revelou isso. E ele aceitou. E quem alcança o testemunho de Deus não vai se glorificar, vai glorificar a Deus. Foi Deus quem me trouxe aqui, não foi isso que José disse? Foi Deus que me deu esse livramento e vai me usar ainda para abençoar até quem atrapalhou o meu caminho. Isso é um testemunho. Vamos buscar esse testemunho agora? Mas não se esqueça, só começa a alcançar o testemunho hoje do Espírito, o ministério do Espírito Santo, quem tem Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. A porta de entrada, o caminho que leva a esse testemunho. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. O que eu preciso hoje é me reconciliar, voltar para Jesus. Nós estamos vivendo uma época de muita gente afastada, muita gente morna na fé, até se esfriou mesmo. Algumas pessoas se desiludiram, mas nós temos que dizer para você: fique firme com Jesus, com a palavra dele. E faça a diferença no seu caminho. Isso vai contribuir para a tua salvação e para a salvação de tantas pessoas que Deus confiou nessa de ser o despenseiro de Deus. Você tem uma função espiritual de salvar almas. Você pode dizer: mas eu não sei pregar. O Moisés disse que não sabia falar. O Jeremias disse que era uma criança e Deus usou poderosamente. Vai lhe usar também com o Espírito Santo. Pastor, eu preciso me reconciliar, voltar para Jesus. Se você precisa voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você se reconcilie. Volte para o Senhor Jesus. Todos aqui estão firmes com Jesus? Que o nosso testemunho seja além do eu vou na igreja, seja além do eu faço a campanha, eu já sou batizado. Que o testemunho seja visto sem que uma palavra saia da sua boca, sem que uma palavra saia dos seus lábios, que o testemunho seja percebido. Só que cada despenseiro tem que ser achado fiel.
tem que guardar o que Deus vai te dar. E acredite, ter o Espírito Santo é ter um tesouro, mesmo sendo nós vasos de barro, como no domingo estávamos falando. Amém?